Bom, pessoal, nessa aula eu vou resolver os exercícios do PET, então sem muita enrolação, bora lá. No exercício 1, pergunta quantas vezes a molécula de glicose é maior que a molécula de água. Então, exercício 1, deu para analisar a fórmula molecular. Deu para analisar a fórmula molecular da glicose, que é C2H12O6, e a molécula de água. A gente sabe que a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Você vai pegar o número de carbonos, 6, e multiplicar pela sua massa atômica, 12, mais quantos átomos de hidrogênio a gente tem? 12. Qual é a massa atômica dele? 1, mais 6, a gente tem 6 oxigênio, vezes sua massa atômica, 16. Vezes a sua massa atômica, 16. Fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar que a resposta é 180 gramas. Para a água, 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais aqui a gente vai ter só um átomo de oxigênio, então nem vou multiplicar por 1 não. Fica qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, mais 16. Então a massa molecular da água é igual a 18 gramas. Aí no exercício ele pede quantas vezes a massa de glicose é maior que a massa de água. O que eu vou fazer? Vou dividir. Vou pegar 180 e dividir por 18. A resposta é 10. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a massa de glicose é 10 vezes maior que a massa de água. Então, a alternativa dessa questão é a letra E. Alternativa correta. Tudo bem? Copiem se acharem necessário. Bora para a próxima então. Na atividade 2, fala: assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Número 2. Deu ali o ácido sulfúrico. Deu mais o que? H4P2. O7. L2. L2 são 4. Três e CA3 Fe. Então, bora resolver. Olhando na tabela periódica ou nas massas atômicas que deram no próprio exercício, a gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é 1. Só que a gente tem 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1 mais a massa do enxofre. Já que só tem um enxofre, coloca 32. Só. Mais. Quantos átomos de oxigênio a gente tem? 4. Vezes a sua massa atômica, que é 16. Vamos resolver isso daí. Vocês podem usar a calculadora, pessoal. Ou podem treinar também, na mão. Então, 2 vezes 1, mais 32, mais 4 vezes 16. Resposta é 98. Ali falou massa da molécula, então é massa molecular. Qual que é a unidade de massa molecular? U, quer dizer unidade de massa atômica. Aqui na segunda
Na segunda molécula, tem 4 oxigênios, então 4 vezes 1. Qual que é a massa do fósforo? Só olhar lá no exercício na tabela periódica. Na tabela periódica está 30,97, então você vai colocar 31. Então, 2 vezes 31 mais, tem 7 átomos de oxigênio, então 7 vezes 16. Fazendo as contas, 4 vezes 1 mais 31 vezes 2 mais 7 vezes 16. E a resposta é 178. 178, o que é? Unidade de massa atômica. A gente está trabalhando com molécula, massa de molécula. Esse aqui já é um pouco mais complicadinho, quase nada, não tem muita diferença não. Vamos resolver. Massa do alumínio. Tem 2 átomos de alumínio, então 2 vezes 27 mais. Aqui, pessoal, quer dizer que a gente tem 3 moléculas de SO4 quando está entre parênteses. Então, você vai pegar 3 e multiplicar pela massa que está aqui dentro. Então, o enxofre só tem 1, 32 mais 4, porque tem 4 átomos de oxigênio, vezes 16, que é igual a 27 vezes 2 mais 3 vezes 32 mais 4 vezes 16. Isso é igual a 342. 342, o que é? Unidade de massa atômica. E por último, esse aqui é um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer também. Então, a gente tem 3 átomos de cálcio. Qual que é a massa do cálcio? 40. Isso, 40. 3 vezes 40 mais. Aqui, quando está entre colchete, quer dizer que tem 2 moléculas dessa inteira. Então a gente coloca 2 vezes a do colchete. Massa do ferro, 56. Então, 56. Aqui, lembra que aqui era 3? Aqui, porque tinha parênteses, aqui vai ser 6. Então, há muito cuidado nesse tipo de questão. Então, aqui vai ter mais 6 vezes o que está aqui dentro. Massa do carbono, 12. Só tem um carbono, então só 12. Mais massa do nitrogênio, só tem um nitrogênio. 14. Fecha aqui. O que a gente resolve? Vamos resolver isso aqui dentro primeiro, depois a gente resolve tudo. Então, 3 vezes 40 a gente pode resolver de uma vez. 120. 120 mais 2 vezes. Aqui, 12 mais 14, 26. Vezes 6. 156 mais 56, 212. Certo? Então, 120 mais 2 vezes 212, 424. 424 mais 120, 544. 544, o que? Unidade de massa atômica. Então, U. Então, os valores que nós encontramos foram 98, 178, 342 e 544. Qual a alternativa que corresponde a esses valores? É a alternativa B. Certinho?
Agora deixando a questão 3, o que fala? A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Podemos dizer, então, que a massa atômica de X em unidade de massa atômica é muito simples essa daí, bem facinho. A gente vai utilizar equação. Vocês lembram o que é equação? A gente vai falar no exercício que 3 átomos de carbono, 3 vezes a massa do carbono, é igual a um certo elemento, a 2 vezes, o que é? A 2 vezes é igual a massa de 2 átomos de um elemento X. Então, 2 vezes o elemento X. Então, qual é a massa do carbono? 12, não é? Então, 3 vezes 12 é igual a 2 vezes a massa de 2 átomos de um elemento X. Então, 3 vezes 12, 36. Vezes 2x, passa para cá. 36 dividido por 2, x é igual a 18. 18 unidades de massa atômica. Certinho? Bem fácil esse, né? Na atividade 4 fala, um químico possui uma amostra de cobre. A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, é. Essa daí, pessoal, nós precisamos recordar aquela relação que eu falei lá no slide. Qual a relação que é essa, professor? Que 1 mol sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons. Íons, elétrons, qualquer coisa. E isso vai corresponder à massa molar da substância. No exercício, ele falou 2 coisas: massa e número de átomos. Então, nós excluímos essa parte aqui. Isso aqui é tudo igual. Mol, relação indireta. Então, já que não fala de mol, vamos fingir que ele não existe. Vai excluir isso aqui, para facilitar a nossa vida, para resolver a regra de 3. Então, a gente sabe que 6,02 vezes 10 a 23 átomos correspondem à massa molar do cobre. Qual que é a massa molar do cobre? Já foi informado lá. Olha naquela parte superior. 64 gramas. Já que está falando de massa molar. Só que perguntou em 3,01 vezes 10 a 23 átomos, qual que será a massa? Certo? Então é isso que nós vamos achar agora. Para resolver regra de 3 simples, é só multiplicar cruzado. 6,02 vezes 10 a 23 vezes x é igual a 3,01 vezes 10 a 23 vezes 64. Então, 3,01 vezes 10 elevado a 23 vezes 64 é igual a 1,924 vezes 10 a 25, aqui, 6,02 vezes 10 a 23x, x é igual a 2 vezes 10 elevado a 23. Então a gente conta que a massa é igual a 32 gramas. Então, em 3,01 vezes 10 a 23 átomos, nós teremos 32 gramas de cobre. Certinho? A alternativa correta é a letra E. Vamos para a última questão. Ela é um pouco diferente, mas ela também é bem fácil de fazer. Atividade 5 fala:
O minério usado na fabricação do ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas moléculas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então, do minério de 20 toneladas corresponde à massa total do minério. Então, 20 toneladas. Desculpa aí, pessoal, estou usando caneta errada. E 20 toneladas do minério corresponde a 100% dele, certo? Aí 80% desse minério é constituído de óxido de ferro 3, que é o F2O3, certo? 80% F2O3. Então, quer saber quanto isso equivale? Vamos descobrir quanto isso equivale em massa. Vamos fazer a multiplicação cruzada. 100 vezes x, 100x, 20 vezes 80, fazendo os cálculos, a gente conta aqui, dividido por, corta 0, corta 0, corta 0, x é igual a 16 o quê? Tonelada, certo? Então, em 80% do minério, a gente tem 16 toneladas. Isso aqui é óxido de ferro 3. Só que no exercício pede quanto de ferro a gente tem nesse minério. Vamos descobrir a massa molar do óxido de ferro e quanto de ferro tem nessa massa molar. Então, F2O3. Qual que é a massa do ferro? 56. Temos 2 átomos de ferro. Então, 2 vezes 56. Mais. Quantos átomos de oxigênio? 3. 3 vezes 16. Fazendo os cálculos. 2 vezes 56 mais 3 vezes 16 é igual a 160 gramas. Quanto de ferro a gente tem nesse óxido de ferro? Essa parte aqui, ó. Certo? 2 vezes 56, que é 112 gramas. Corretinho? Então, a gente precisa descobrir quanto de ferro vai ter em 16 toneladas, sabendo essa relação. Então, em 160 gramas de F2O3, eu sempre vou ter 112 gramas de ferro. E em 16 toneladas? Agora eu preciso converter unidade, pessoal. Como que eu vou converter unidade? Preciso passar de tonelada para quilo e para grama. Tonelada para quilo eu multiplico por 1000. De quilo para grama eu multiplico por 1000. Então, passando tonelada para grama, eu vou multiplicar 1000 vezes 1000, certo? Então, aqui, 16 toneladas vai ficar 16 milhões. Correto? Virou grama. Certinho? Então, a unidade está certa. Grama, grama, grama. Aqui vai sair em gramas também. Certinho? Bora calcular. Então, 160x é igual a 16 milhões vezes 112. 16 milhões vezes 112. X é igual a 6. Esse 160 a gente passa para cá já de uma vez dividindo, para facilitar a nossa vida.
Então a resposta é isso, em gramas. Vamos passar isso aqui para tonelada para comparar lá com o F2O3, já que ele anteriormente estava em tonelada. Como que eu vou fazer de grama para tonelada? Vou fazer o caminho inverso. Vou dividir por 1000 quilo para tonelada. Eu divido por 1000. Então, vou dividir por 1 milhão. Então, eu encontro que x é igual a 11,2 toneladas. Então, em 16 toneladas, em 20 toneladas do minério, eu vou ter 16 toneladas de F2O3 e quanto de ferro eu vou ter? 11,2 toneladas de ferro. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu vou responder a tua dúvida. Até a próxima então e valeu!